Então, compreender melhor tudo isso, eu falei que era a versão digital, agora temos a versão sem inteligência artificial, temos a versão humana dos dois. Bem-vinda, Basília e Théo Isso aí foi combinado, né? O quê? Combinado com o site, né? Para facilitar Você a viu vida que foi da perfeito? âncora. Vocês conseguiram colocar os dois avatares, assim, No Basília mesmo e lugar. Théo, no mesmo lugar. Você vê que perfeito, querida. Ela tá aqui pensando em todas as coisas. Ô, Basília, como é que fica essa coisa? É difícil separar a politicagem dessa questão humanitária, né? Porque eu gostaria que você explicasse para a gente, mesmo que esteja nesse entrave, não tem uma decisão política de realizar ali exatamente uma missão oficial em relação ao Líbano, como é que fica essa questão para conseguir minimamente salvar essa gente, aviões da aeronáutica, para retirar os brasileiros que querem sair do Líbano? A situação não está tão deteriorada, apesar de tantas imagens de bombardeios e notícias de mortos, quanto aquilo que aconteceu na faixa de Gaza e ainda acontece, né? Aquele período também que o governo teve que deflagrar várias operações de repatriação. Então, esses elementos estão sendo colocados aí na mesa, estão sendo avaliados pelo governo brasileiro. Tanto Itamaraty quanto a Força Aérea Brasileira têm traçado cenários possíveis de retirada desses brasileiros do Líbano, de acordo com o Palácio do Planalto. O momento ainda é de planejar essa possível operação. A decisão política, como você bem ressaltou, Elisa, ainda não veio. Então, a nossa apuração, está publicada no site da CNN Brasil, é dizer o que faz parte, então, desse planejamento, além de deixar homens das Forças Armadas de prontidão, os canais diplomáticos também aí acionados, informações via Embaixada do Brasil em Beirute para os brasileiros. O que mais faz parte desse planejamento é traçar as rotas de saída. O governo brasileiro tem mantido contato com governantes de outros países que podem servir de porta de saída para os brasileiros que lá vivem. A gente está falando aí de uma comunidade com pouco mais de 20 mil pessoas, nem todo mundo quer voltar para o Brasil, mas tem aqueles brasileiros que têm utilizado até as redes sociais para denunciar essa vontade de voltar com a ajuda do governo brasileiro. O que o Itamaraty tem até aqui? Uma lista com voos comerciais que estão sendo utilizados por aqueles que têm recursos próprios para voarem do Líbano para o Brasil. Só que não é uma viagem direta, passando pela capital da Etiópia, Addis Abeba, Dubai, Emirados Árabes, Doha, no Catar, Istambul, na Turquia. São algumas opções de caminhos que servem de parada antes do destino final ser mesmo o Brasil. Também tem capitais europeias que fazem esse caminho, né? Servem de rota. Todos esses voos com conexão para o Brasil. Entre estes voos descritos, né, em lista aí pelo Palácio do Planalto, pelo Itamaraty, enfim, as informações que o governo brasileiro tem, também tem dados de que muitos são cancelados. Então, o fato de estarem na previsão do aeroporto de Beirute, de saírem de lá, pousar nesses outros países e virem para o Brasil, não há uma certeza de que a viagem será de fato concluída. Mas ainda tem opções, um ou outro ali. Desde agosto, a Embaixada do Brasil em Beirute tem recomendado aos brasileiros que quem tiver recursos próprios, condições próprias de voltarem para o Brasil, que peguem, que comprem passagem, que se coloquem ali na lista de passageiros destes voos para conseguirem, de fato, retornar. Mas tem muita gente buscando a missão oficial, a operação de repatriação. O governo ainda não tomou esta decisão. Terá encontro do presidente Lula com o chanceler brasileiro no México. Eles estão juntos lá no México, então, invariavelmente, o assunto Líbano vai ser colocado em discussão pelos dois, e aí vivemos aquela expectativa de que uma decisão venha. Dentro desse planejamento, então, estes países que já são utilizados como rota de saída por voos comerciais podem também ser utilizados por voos oficiais da Força Aérea Brasileira, se assim o governo determinar. Como ponto de análise, importante a gente destacar, você já falou aí que o Líbano é o local onde há mais brasileiros no Oriente Médio e o Brasil é o local onde tem mais libaneses e descendentes de libaneses fora do Líbano. Se lá a gente tem 20 mil, cerca de 21 mil brasileiros, aqui no Brasil a gente tem 7 milhões de libaneses
raízes e descendentes que vieram ao longo de toda a história, né, de décadas para cá, para criarem raízes e espalharem a sua cultura por aqui. Então, o governo também tem essa preocupação com o quanto desgastadas as relações entre os dois países podem ficar após uma operação de repatriação de brasileiros que lá estão trazendo para cá. Veja o que aconteceu por efeitos colaterais com as relações do Brasil e Israel, que ainda estão mantidas, mas não mais em alto nível, com representante brasileiro lá na embaixada, né, com o embaixador representando o Brasil por lá. Não são relações plenas como eram antes do fato mais recente da guerra, em agosto do ano passado, com aquela invasão na faixa de Gaza. Então, o Brasil também tem delicadeza neste assunto sobre o relacionamento com o Líbano.